Embora com muita tristeza, a gente precisa admitir que a maioria dos brasileiros tem uma ideia bastante distorcida do que é o socialismo. Para a maior parte das pessoas, trata-se de uma distopia autoritária, onde o Estado tem poder absoluto sobre as políticas públicas, propriedade e até mesmo sobre os indivíduos. Nada poderia estar mais longe da verdade, e se no Brasil há conceitos distorcidos, poucos deles sofrem tanto esse mal quanto o socialismo. Qualquer hora a gente faz um vídeo falando sobre as razões que levaram o nosso país a distorcer tanto a ideia do socialismo. Mas hoje a gente vai falar sobre os princípios fundamentais defendidos por nós, socialistas. Dez mil socialismos. Um engano comum quando se fala do socialismo é tratá-lo como se fosse uma corrente única e monolítica do pensamento e ação política. Mas a verdade é que desde Marx até hoje em dia, o socialismo foi amadurecendo e se desdobrando, dando origem a dezenas de correntes de pensamento político, social e filosófico. Então, às vezes, você vai se deparar com a galera da esquerda falando coisas como a social-democracia, o ecossocialismo, o socialismo liberal, keynesianismo, o socialismo de mercado, entre muitos outros termos. Cada uma dessas correntes pensa o socialismo de uma forma diferente uma das outras e, por mais que às vezes haja discordância entre elas, cada nova corrente socialista, na verdade, só agrega valor ao socialismo. Mas hoje não vamos falar sobre as diferenças, e sim sobre os pontos em comum de toda e qualquer corrente de socialismo. E em vez de falar sobre as diferenças, hoje vamos falar por que, a despeito das distinções, todos somos socialistas. Vida acima do lucro. Talvez a base mais essencial para todas as correntes socialistas seja a defesa da vida acima do lucro. O que é essencial para a vida das pessoas não pode ser tratado como mercadoria. Água, comida, saúde, educação, energia, meio ambiente, tudo isso são bens comuns e não deveriam ser oferecidos como um produto disponível apenas para quem tem como pagar. É justo que as pessoas sejam privadas de alimentação, educação, saúde e energia para que empresas lucrem, mesmo que isso coloque em risco a vida das pessoas? Nossa principal crítica ao modelo capitalista é justamente isso. No capitalismo, o lucro está acima da vida. E essa é uma das principais razões pelo qual o socialismo se opõe a esse modelo político. A receita de farmacêuticas, bancos, especuladores, imobiliárias, agronegócios, mineradoras e tantos outros conglomerados não pode ser mais importante do que a vida do nosso povo. Defesa da igualdade. Igualdade não quer dizer padronização ou perda do individualismo. Quando defendemos a igualdade, estamos lutando por oportunidades justas e igualitárias para todas as pessoas e também pelo direito de você ser quem você quiser. Para os socialistas, todas as pessoas deveriam ter chances iguais e o direito de expressar sua individualidade como desejar. É por isso que as chamadas pautas identitárias, como a luta antirracismo, machismo, homofobia, por exemplo, nos são tão caras. Para nós, as pessoas são iguais, a despeito de gênero, cor, orientação sexual ou credos pessoais. É importante observar que o oposto da igualdade não é a diferença. O oposto da igualdade é a desigualdade. A igualdade só pode ser atingida através do respeito às diferenças e a distribuição justa das riquezas. Nós, socialistas, somos defensores ferrenhos da igualdade e uma das principais lutas será sempre contra a desigualdade. Democracia e a participação política. Para nós, a democracia é um modelo político ideal, pois aceita as diferenças e preza pelo bem-estar social. Pelo menos deveria, né? Socialistas defendem que uma democracia legítima é aquela onde há participação popular, onde o povo faça parte das principais decisões que definam o rumo do país. O voto é sem dúvida muito importante, mas apertar um botão numa caixa de 2 em 2 anos não pode ser o único exercício democrático de um povo. As pessoas precisam participar das grandes decisões políticas através de plebiscitos, referendos e participação civil, nas formas de fiscalização e controle social do governo. Para os socialistas, a democracia só é genuína se ela for sinônimo de participação. Solidariedade. Ser socialista também defende que o Estado garanta dignidade, direitos e oportunidades iguais para todos. Uma característica comum aos socialistas é o repúdio a todo tipo de injustiça ou degradação das pessoas. É ter consciência das necessidades de cada um como um exercício de empatia e trabalhar para que a sociedade seja mais igual e cooperativa. Sentir o sofrimento das demais pessoas e agir
para que as coisas mudem. Controle social dos recursos. Para os socialistas, deve haver controle social dos recursos naturais e econômicos. Quando os recursos naturais estão a serviço do lucro, nós vemos as madeireiras devastando florestas, o agronegócio espalhando agrotóxico e as mineradoras poluindo o rio, e às vezes destruindo cidades inteiras por falta de manutenção nas barragens. Quando apenas uma pequena parcela da população tem controle sobre os meios de produção econômica, será sempre o interesse de poucos indivíduos que irá prevalecer. Banqueiros, lobistas, importadores, acionistas. O interesse dessas poucas pessoas que concentram a riqueza será sempre o atendido, mesmo que isso signifique pobreza e miséria para o resto da população. O controle dos recursos econômicos e naturais está sob o controle de 1% da população, que possui sozinho mais recursos do que os 99% restantes. Os índices de desigualdade vêm crescendo conforme o modelo neoliberal se torna mais cristalizado. Para essas pessoas, o acúmulo de riquezas e o lucro estão acima da vida humana e até mesmo acima da preservação do meio ambiente. Seja qual for a corrente, todo socialista será ativamente contra esse modelo. Nós defendemos um modelo em que a propriedade dos grandes meios de produção, sobretudo nos setores essenciais e estratégicos da economia e do meio ambiente, pertençam à sociedade e não a meia dúzia de bilionários. A economia deve estar a serviço das pessoas e não ao contrário. Se o lucro está acima do bem-estar social, invariavelmente estamos assassinando o futuro. Como a gente disse lá no começo, as diversas correntes socialistas podem discordar em alguns pontos, mas esses 5 valores são comuns a quem quer que se considere socialista. Se você acredita que uma sociedade com esses princípios seria melhor, então eu tenho uma novidade. Você, como nós, também é um socialista.